Oi, gente. Eu vou falar hoje de um assunto um tanto quanto indigesto, mas é, é um assunto que talvez evite que muitos passem por aborrecimentos, que muitos passem por, por perdas aí depois irreparáveis, né? Aí como se diz depois que isso acontece, né? Não adianta mais, né? Não adianta mais e você só vai ter o direito, o único direito, o direito esperneandes, né? Porque ninguém vai te ajudar, a polícia não vai te ajudar, a gente sabe muito bem que a polícia, né? Aí as autoridades, né? Nessas horas não vão te ajudar, né? Então, você sabe que essas autoridades só servem ultimamente para perseguir, né, mais para perseguir inocentes do que propriamente os grandes larápios e bandidos que andam por aí, né? Com relação a isso, ninguém faz nada, certo? Mas eu vou falar hoje a respeito de alguns golpes que costumam aplicar, sabe aonde? No Brasil? Não, senhor. Pasmem, no Japão, né? E acontecem muitos golpes no Japão também, não é só no Brasil, né? Mas claro que com um adendo aqui. Geralmente quem aplica esses golpes no Japão são brasileiros, certo? São brasileiros, são descendentes de japoneses que estão trabalhando no Japão, né? Ou são brasileiros casados com descendentes, né? E que adquirem o direito, então, de estar trabalhando no Japão. E ali, né? Assim, com maior... É incrível, né? Algumas pessoas não se contêm, sabem que estão num país em que as leis são implacáveis, que se elas fossem pegas, né, fazendo o que fazem, elas poderiam amargar aí, né, muito tempo atrás das grades, né? Só que elas fazem isso certamente porque elas sabem que esses tipos de golpes que elas dão, né, eles não são penalmente puníveis, né? Porque na sutileza aí do que eles fazem, né, isso que eles fazem não é nem considerado nem uma contravenção sequer, né? Passa assim como passa batido, passa como algo, uma espécie assim de até de questão financeira pessoal que é tratada entre as partes, né? E mesmo que a pessoa for vítima disso depois, ela não vai conseguir nada, né? E por isso que eu estou aqui para alertar, para que as pessoas preventivamente não caiam nesses golpes. Eu vou citar aqui o primeiro deles, né? E é muito comum isso no Japão, tá? São pessoas que eu vi isso, eu estou dizendo porque eu vi isso, tá? Eu conheci o sujeito que fazia. Aliás, tudo que eu vou relatar aqui são tentativas de golpe que tentaram dar em mim, né? Então por isso que eu estou relatando. E eu não vou relatar aqui outros golpes que eu sei que existem dezenas de outros, né? A criatividade desses golpistas, desse pessoal aí é infinita, né? Sabe muito bem disso. Então, vocês devem conhecer aí, muitos de vocês que devem estar me vendo agora e que estão trabalhando no Japão ou já estiveram no Japão, deve ter sido também vítimas de outros tipos de golpes, vocês sabem muito bem, mas eu vou relatar apenas aqueles que tentaram aplicar em mim, né? E esse que eu vou poder, né, dizer assim com mais propriedade. Esse primeiro que eu estou falando, né? Geralmente é uma pessoa, né? É um cara assim, né? Que trabalha com você, às vezes na sua seção ou na mesma fábrica, né? E quando ele encontra contigo, durante o horário do almoço, do lanche, ou na saída, ou na entrada, né? Uma hora que dê para conversar, ele vai passar o seguinte papo para você. Ele chega e fala assim, ó, olha aqui, eu descobri um jeito aí de ganhar na loteria, né? No Takaraju, né? Como é chamado no Japão, né? Os prêmios na loteria no Japão são uma enormidade, né? Olha, eu descobri um jeito de ganhar na loteria, né? Fiz aqui uns estudos matemáticos, estudei muito essa questão e tal, e eu sei um jeito de fechar um jogo, né? Fecho um jogo aqui,
eu fecho um jogo e não tem como não ganhar, né? Só que tem que jogar assim, fazer o jogo máximo, né? Tem que fazer o jogo máximo e é caro, né? Você fazer a aposta máxima, né? Então ele fala assim, ó, eu estou fazendo um bolão, né? Fazer um bolão, cada um dá 50 mil ien, né? 50 mil ien dá mais ou menos aí uns 50 mil, uns 400 dólares, né? Uns 400 dólares mais ou menos, né? Então ele pede aí 50 mil para muita gente assim não é muito, né? Não é muito, é considerado até uma quantia no Japão assim uma quantia até razoável, né? Não chega a ser muito, né? Seria mais ou menos 50 mil o preço de um mês de aluguel, né? De um apartamento, de uma kitnet no Japão, para vocês terem uma ideia, certo? Mais ou menos aí uns 450 dólares, né? Então ele joga esse papo para você, né? E ele joga esse tipo de tática psicológica, ele é aquela tática que mexe com a sua ganância, né? Com a sua, ele faz você crescer o olho, né? Fala, nossa, sabe, aquela possibilidade de ganhar o dinheiro fácil, né? E ele fala, ó, o que seria uns 50 mil ienes se você vai ganhar milhões, né? Depois, certo, vamos fazer esse jogo, ganhar a loteria e vai vir milhões aí e rachamos entre os que contribuíram, né? E vai dar uma belíssima, vai dar milhões aí para cada um, né? Milhões de ienes aí, vai ser uma maravilha, né? Bom, a pessoa, certo, a pessoa com aquele discurso, e o sujeito, geralmente um sujeito assim com papo, né? De todas as pessoas que duplicam ops são pessoas com papo assim formidável, né? São 171 assim de nascença, né? Deviam ser políticos, né? Essas pessoas todas têm um talento extraordinário para ser políticos, assim, extraordinário. Então ela vem com esse papo com você e tal, né? E geralmente ela finge que é sua, sabe? Que é sua amiga, sua colega, tal, né? E muita gente embarca, né? Pelo que eu tô falando, quer dizer, ela fica com aquela volúpia, né? Mexe com a volúpia da pessoa e fala, o que seriam 50 mil aí, né? O que custa arriscar? Às vezes até a pessoa, mesmo que se eu perder, né? Tal, né? Ela pensa assim, né? E muita gente embarca nesse golpe. Agora vocês imaginam, né? O cara pega aí 10 pessoas, né? Mesmo que for 10 pessoas, 50 mil de cada 500 mil ien, né? 500 mil ien, gente, certo? Isso aí é o salário assim, de 2 meses de trabalho, né? Para ganhar 500 mil ien bruto, você precisa trabalhar aí cerca de 2 meses, né? É o salário de 2 meses no Japão, né? 500 mil ien, né? Os 4 mil dólares, né? Ele já sairia com os 4 mil dólares aí, certo? Se ele convencer umas 20 pessoas, ele leva 1 milhão de ien. Você imagina o que é isso, né? Ele leva, exatamente, né? Ele leva aí 1 milhão de ien, né? Então, quase 10 mil dólares, né? Uns 9 mil dólares. Esses caras, eles fazem assim, eles ficam um tempo, eles entram numa fábrica, aplicam esse golpe, tiram ali o máximo possível de dinheiro das pessoas, né? Claro que a pessoa que dá o dinheiro, ela nunca nem vai ver o jogo, né? Ele chega uma pessoa, a pessoa geralmente também é evasiva, são pessoas evasivas, né? E quando encontra com a pessoa, ele vai falar, e você fez o jogo, como é que é? A pessoa, não fiz ainda, ela vai dizer, não fiz ainda, não sei o quê, né? Ou, assim, na pior das hipóteses, ele vai dizer, eu fiz, mas não deu, né? O que você vai poder alegar? É um jogo, né? É um jogo. Você vai exigir do cara, você vai falar, pô, mas mesmo que você diga, você não falou que ia ganhar, o cara vai falar, mas não deu. Entendeu? Então, na pior das hipóteses, ele vai simplesmente alegar que fez o jogo, mas não deu, né? Mas geralmente as pessoas nem sequer vão atrás, né? É assim mesmo, né? E o sujeito, então, ele fica um tempo na fábrica. O caso desse sujeito que eu conheci, né, na fábrica em Osaka, ele ficou acho que uns 2 meses lá, né? Ficou uns 2 meses e todo dia ele vinha com esse papo. Em mim ele viu várias vezes com esse papo. Várias pessoas ali, eu conheci pelo menos umas 10 pessoas que deram dinheiro para esse cara, né? Até falava para as pessoas, vocês são trouxas, né? Como é que vocês podem acreditar num papo desse, né? Então ele fala, Cláudio, você que é bobo porque você não vai ganhar, né? Azar o seu. Eu falo, vocês são trouxas, né? Aí depois que o cara sumiu, eu cheguei
eu cheguei num cara lá, que é verdade, eu falei, meu, e aí, eu não te avisei, eu não falei? O cara, não, mas fazer, sabe aquele negócio, ele não queria admitir que ele é idiota, né? Ele tentou, ele procura, sabe, sair pela tangente, falando, não sei o que, tá, tudo bem, não tem problema, entendeu? Dá aquela dissonância cognitiva no cara, aquela dissonância cognitiva e ele, sabe, ele não consegue nem mesmo lidar né, com aquela bobagem que ele fez, né? E assim, essas pessoas não são pegas, né? Por quê? Imagina, como é que alguém vai denunciar um cara desse, por exemplo, à polícia? Né? Se você for à polícia no Japão, né? É, e dizer isso, ainda mais você dizer que você é brasileiro, que o cara é brasileiro, eles não vão nem ligar. Né? Isso é algo entre os brasileiros aí, né? Mais uma falcatrua entre os brasileiros. A polícia não vai fazer absolutamente nada, certo? E outra, isso configura crime, né? É um estelionato, lógico, né? Mas como é que você vai comprovar? Né? O sujeito foi lá e é como se ele estivesse fazendo um bolão, um jogo. É crime isso? Não, né? Quer dizer, você está ali, você fez um bolão, um jogo, né, de loteria, e você, espontaneamente, você deu seu dinheiro. Né? Você vai lá, a polícia vai dizer assim, o cara te forçou a dar o dinheiro, né? Ele te botou uma arma na tua cabeça, te obrigou a dar o dinheiro. Falou, não, eu dei o dinheiro por livre espontânea vontade. Ai, meu filho, então já era. Né? Não tem como fazer nada. Então, não caiam nesse golpe, gente. Não caiam nesse golpe, certo? Se alguém de vocês já caiu aí, dê um testemunho aí, fale, ó, eu já vi, ou se alguém já viu, né? Esse tipo de cara, às vezes pode ser o mesmo cara, né? O mesmo sujeito aí, né? Mesmo sujeito, daria para pegar o cara aí, né? Dar uma lição nele, né? Então, é preciso. Esse sujeito aí, certamente ele faz assim, né? Ele sai de uma fábrica, dá esse golpe, pega um monte de dinheiro, aí ele pega e se muda e vai para uma outra fábrica. Né? Chega lá, ele passa mais um ou 2 meses só. Nesse período ele vai tentando arrancar o máximo de dinheiro das pessoas. Pegou o dinheiro, tchau. Pede as contas, vai embora, se muda para outra fábrica, para outra cidade e assim vai. Né? Então ele vai pulando de galho em galho, aí, como se diz, né? Pulando de galho em galho, enganando pelo caminho, vai fazendo um estrago tremendo. E assim, em um mês ele consegue arrecadar, né, o que demoraria no mínimo aí 4, 5 meses para você ganhar trabalhando honestamente. Né? E ele pode até né, se ele tiver ali se ele tiver no meio ali que as pessoas sejam mais idiotas, ele pode tranquilamente, como eu falei, 1 milhão de ienes, né? 1 milhão de ienes, 1 milhão de ienes às vezes demora um ano para você juntar, né? No Japão, quer dizer, em termos líquidos, né? Em termos líquidos, você tem muitos gastos no Japão, aluguel, comida, né? Remédio, médicos, roupa, né? Utensílios, etc, etc, compras que você faz, né? No final ali, certo? Você gasta muito dinheiro e impostos também, né? Nem se fala, impostos que não são também não são bolinho, né? Ainda que no Japão, pelo menos, os impostos são bem gastos, né? E são transparentes, né? Você sabe exatamente o que você está pagando e tudo, né? Mas então, você tem esse monte de despesa e o líquido que você vai conseguir guardar no final é bem pouco, né? Então, 1 milhão de ienes aí, às vezes é uma economia de um ano, né? Então o cara consegue isso em um mês, entende? Você imagina, é uma maravilha, né? O cara, fábrica em fábrica, ele vai aplicando esse 171 aí, né? Esse Lero aí. Então, esse é um dos golpes, gente. Tome muito cuidado, não entre nesse tipo de golpe, certo? Não entre, não entre. Um outro golpe que eu vou falar para vocês é o seguinte, esse é mais sutil, certo? Muito mais difícil de perceber. É muito sutil esse tipo de golpe. É um sujeito, tá? Eu conheci esse sujeito. Esse sujeito certamente também deve estar aí fazendo. Ele faz estragos, né? Ele se muda de cidade em cidade e vai fazendo estragos pelo caminho, né? E depois que ele fez os estragos num local, ele vai no outro e vai se mudando, né? É um sujeito assim com uma lábia assim também, assim, de político, né? Uma lábia tremenda, assim, geralmente um sujeito muito simpático, né? É um sujeito assim meio bonachão, sabe? Que esse sujeito que eu conheci, ele era gordo, né? Sujeito gordo, bonachão, assim, boa pinta, né? Parece ser um gente boa o cara,
certo? E assim, dá uma amostra para você que é um cara bacaníssimo, né? Gente boa, né? E o que que ele faz? Ele se aproxima de você, né? Ele não necessariamente trabalha com você, geralmente não, tá? Simplesmente ele mora às vezes próximo de você, né? Esse sujeito aí, por exemplo, ele se aproximou de mim, né? E começou assim a fingir uma amizade, né? Fingir uma amizade. E não só fingir uma amizade, como ele, para conquistá-lo, né? Ele fazia favores, assim, como que estivesse fazendo favores de modo solidário até, sabe? É, espontâneo, gratuito, né? Então, por exemplo, ele fazia favores, mas assim, eram favores que, entre aspas, oportunos para ele mesmo. Né? Por exemplo, ele tinha um carro. Então essas pessoas, assim, esse golpe é assim, é um sujeito muito simpático, etc., muito espertalhão, né? Com um papo, assim, um papo daqueles, né? E geralmente é um cara que ele se gaba muito também, ele fala, eu sou isso, sou aquilo, no Brasil fazia isso, fazia aquilo, né? Fazia, acontecia, eu era empresário, eu era investidor, eu era inventor, eu era, sabe? Cara assim, formidável, né? E ele tá lá no Japão dizendo assim, aqui eu também vou fazer acontecer, pintar e bordar, né? Vou abrir empresa aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sei fazer investimento, vou investir em Bitcoin, é isso, é aquilo, o cara assim com papo assim, sabe? Dá a impressão que o cara é uma espécie de Elon Musk, né? Cheio de ideias, de cara todo entusiasmado, etc. Né? E são pessoas assim, que ou não trabalham, né? Ou não trabalham, ou trabalham, mas assim, não ficam mais do que um mês, 2 meses no trabalho. Pessoas que não gostam de trabalhar, eles só ficam no trabalho geralmente só para, né? Só para, também é uma fachada, né? Para fazer que é um cara honesto, trabalhador, né? Mas mesmo nessas fábricas eles geralmente não trabalham muito, né? São aqueles tipos que quem está no Japão sabe disso, são aqueles tipos que trabalham 2, 3 vezes por semana, umas poucas horas por dia, sabe como é que é o negócio, né? E é um cara que não é chegado a pegar no pesado, né? Sabe? Tipos de caras assim. Só que ele tinha um carro, né? Essa é o grande lance, né? O carro é que, assim, acho que dava para eles assim o aval, né? Assim, uma credibilidade para que ele desse esse tipo de golpe. Porque o que que ele fazia? Então, geralmente a gente não tem carro no Japão, né? Então, esse cara tinha um carro, que assim, é um diferencial, né? Então ele tinha um carro, e ele, quando ia fazer compras no mercado, ele aproveitava e convidava você, falava assim, eu estou indo no mercado fazer compra, né, se você quiser, você vai comigo, né? Aí você já aproveita, né? Compra lá bastante mercadorias e até te deixa lá na tua casa, né? E, claro, mas porque ele ia no mercado, não porque né, você precisava ir no mercado e ele resolveu te levar, não. Geralmente era assim, ele ia em algum lugar, não só o mercado, como ele ia às vezes fazer uma compra em algum lugar, falou assim, eu estou indo em tal loja, eu estou indo em tal lugar fazer compra, você não quer ir e tal, né? Vamos de carro, te levo, né? E aí quando você está no carro com ele aproveita para ficar ali, né? Para ali, te convencendo que ele é uma pessoa assim genial, formidável, honestíssima, né? Um verdadeiro santo imaculado sobre a terra e tal, né? Encarnação né, de Buda, de Maomé, de Jesus Cristo e tudo mais, né? Ele fica ali e tal. E aí passa um tempo, né? Que ele sente que ele já ganhou você, né? Aí ele chega assim num belo dia para você, né? Ele vai chegar e vai falar assim, olha, será que você poderia me emprestar aí? No meu caso ele pediu 100 mil, né? 100 mil ien. Você poderia me emprestar 100 mil ien? Eu falei para ele, ué, mas por que você vai querer dinheiro emprestado? Cara, você sempre está bem, você está muito melhor que eu tem carro, né? Sempre está falando aí que é investidor, que faz isso, faz aquilo e tal. Por que você quer 100 mil ien de inflação? Sabe o que é? É que eu não estou querendo mexer, eu estou com todo o meu dinheiro investido em Bitcoin. Olha o papo que o cara veio. Eu estou com toda a minha grana investida em Bitcoin, né? Todo investido em Bitcoin e não queria mexer nesse investimento e tal, né? Então estou precisando aí só de uma grana aí para mim, né? Pagar umas contas, fazer uns negócios aí, você não poderia me emprestar? Eu te devolvo logo em seguida, não sei o quê, né? Esse é o papo, entendeu? Eu logo percebi que algo estava errado, né? Lógico, eu não sou idiota, não sou bobo. As pessoas pensam que eu sou bobo porque eu tenho essa cara de bobo, mas não sou, né? E eu falei, cara, eu falei assim, olha, não vou te emprestar, cara. Eu falei assim, bem sinceramente, falei, não vou.
não vou te emprestar esse dinheiro. Ah, assim que eu falei isso, toda aquela amizade que ele fingia acabou na hora, né? O cara ficou pé da vida, né? Falou, tal, porra, você não sei o quê, você não sei o quê, você aí, ele começa a te dizer, né? Começa a te acusar de falar, de dizer que você, né? Você não faz jus à amizade dele, entendeu? Aí ele pegou, virou as costas pra mim e nunca mais falou comigo. Virou a cara pra mim porque eu não emprestei os 100 mil. Aí o que eu fiquei sabendo, rapaz? O que eu fico sabendo? Aí uma semana depois, né, eu fico sabendo que o cara sumiu, desapareceu, ele e a esposa dele, né? Esse cara aí era um brasileiro brasileiro mesmo, do Paraná, acho que de Curitiba, algo assim, do Paraná, né? E a esposa dele era uma descendente de japoneses, né? E então aí eu sabia onde ele morava e tudo, né? No apartamento dele. Aí eu fui lá, não tinha mais ninguém lá no apartamento dele. Uma semana depois que ele veio pedir os 100 mil pra mim, gente. Entende? Então, certamente ele pode ter aplicado esse golpe em outra pessoa, né? Ele pode ter aplicado esse golpe em várias outras pessoas, né? Sim, e é assim, certo? Ele aplica o golpe, pega, arranca o dinheiro, né? E some. Quer dizer, pega a mudança dele toda, desaparece, vai para outra cidade. Certo? Esse é um dos golpes também, um dos golpes que é dado no Japão, que é muito sutil, como vocês podem ver, né? E às vezes as pessoas não conseguem perceber né, que se trata de golpe, né? Mas são pessoas assim, são pessoas que, né, se aproveitam, gostam de se aproveitar aí da ingenuidade, né? Assim, da carência também das pessoas. As pessoas se aproveitam assim, que as pessoas que estão trabalhando no Japão são pessoas que estão sozinhas, né, longe da sua família, né? Eles geralmente eles vão procurar avisar essas pessoas que estão sozinhas, sem família, né? Então eles procuram assim, né? Eles pensam assim, bom, esse cara aí tá sozinho, tá carente, não sei o quê, tá precisando de alguém, né? De uma companhia, de uma amizade. E eles se aproximam dessas pessoas, né? E então é isso que vocês tomam cuidado. Esse tipo de cara no Japão tem muito. Acho que alguém de vocês pode até ter se cruzado já com o sujeito, né? Se vocês notaram alguma semelhança aí no modus operandi dele, pode ter certeza que é o mesmo. Aí a descrição que eu fiz também dele aí, né? Sujeito meio gordo, né? Tal, muito papo, né? Faz e acontece, que né? Ele se pinta com o verdadeiro gênio das finanças, gênio de tudo, né? Alta capacidade, certo? E veio com esse papo, né? Então esse papo de pedir dinheiro emprestado, pessoal, no Japão é um dos golpes mais frequentes, né? Os mais frequentes. Então isso é muito comum também entre os seus colegas ali de trabalho, vocês tenham cuidado com isso, né? Pessoas que de repente chegam lá e pedem para vocês altas quantias emprestado, né? Altas quantias, assim, 100 mil para cima, algo assim, certo? Já me pediram assim também altíssimas quantias emprestadas, né? E você sabe muito bem que, assim, se você emprestar isso, você não vai ver mais seu dinheiro. Pode ter certeza, você não vai ver, né? Eles não vão devolver, certo? Não vão devolver. Como é que essas pessoas que que estão ali trabalhando, mas não, elas ficam sem dinheiro, né? E depois vem pedir altas quantias para você. Você acha que essas pessoas depois vão ter o dinheiro para te pagar, né? Pode ter certeza, mesmo se elas tiverem o dinheiro, elas não vão te pagar. Elas somem, desaparecem. Desaparecem. Porque no Japão é assim, as pessoas trabalham em certos lugares, né, temporariamente, né, chamado de arubaito, né, trabalho temporário. Praticamente todo trabalho no Japão é temporário, né. Então as pessoas trabalham ali no local, né, aí espertamente às vezes arrancam fazem esses golpes aí. Às vezes nem são golpistas assim profissionais, né, pessoas simplesmente metidas a espertas, né, e que, sabe, se transformam ali como se diz, a ocasião faz o ladrão, né? Ali pelas circunstâncias, elas veem ali, né, umas circunstâncias assim, e tal, e ela fala, vai agora que eu vou passar mesmo aí, um 71 aí, né? E ela passa essa conversa e arranca o dinheiro das pessoas, certo? Então, olha, existem muitas outras modalidades de golpes, né? Só para lembrar de um grande golpe que foi dado, acho que já tem quase 2 décadas, né? Não sei se vocês se lembram, teve uma empresa aí chamada Nipomed no Brasil, né, que era uma empresa estilo aí, era de assistência médica, né? Uma empresa de um plano de saúde,
certo? Só que era um plano de saúde que seguia assim, os modelos do Japão, né? Os modelos do plano de saúde do Japão, que são assim, é, o Sakai Hoken no Japão, né, que se chama o seguro social, ele funciona assim, você paga todo mês uma certa quantia, né? Uma mensalidade, uma quantia ali, uma mensalidade, e você passa a ter direito à assistência médica, mas a assistência médica não é gratuita. Ela simplesmente eles te dão um grande desconto, vamos dizer assim, que é, você tem desconto em tudo ali, né? Consulta, exames, tudo, né? Tratamento também, tudo, remédios, você tem um desconto mais ou menos 70%. Então, em vez de você pagar o inteiro, né? O inteiro, você vai pagar 30% apenas, entende? Então seria isso. Então esse plano da Nipomed procurava seguir mais ou menos essa linha, né? Então no começo fez muito sucesso. Então as pessoas pagavam apenas uma mensalidade ali, que não era muito alta, né? Bem abaixo dos planos de saúde aí convencionais, né? E, então a pessoa pagava essa mensalidade e tinha acesso aí a uma vasta rede de convênios, né? De hospitais, de clínicas e tal, onde elas podiam fazer suas consultas, seus tratamentos, né? No começo funcionava, né? Dava a impressão que era algo, ó, algo inovador até, né? Em termos de plano de saúde, né? Depois teve até uma outra instituição, acho que existe até hoje, chamada Enkyo, que segue o mesmo modelo, né? Mas parece que a Enkyo ela ainda continua por aí, se bem que fechou também, muitas unidades da Enkyo fechou, né? Porque eu já tive essa Enkyo no Brasil. A sede, eu acho que é na Liberdade ainda, se não me engano, deve ser ainda, né? Na Liberdade, né? Eu fui lá já e eles tinham filiais em vários bairros, fecharam praticamente todos, né? Fecharam todos aí. Mas aí que eu acho que ainda continua. Agora a Nipomed, ela fez o quê? Ela fez este sistema, né? Só que os picaretas ali, né? Os caras ali da Nipomed, os picaretas, eles quiseram, assim, sabe, aplicar um golpe por meio desse plano de saúde que aparentemente estava indo bem, né? Então o golpe foi o seguinte, eles começaram a conclamar a todos, qualquer pessoa, principalmente os DK6 que estavam no Japão, a investirem na Nipomed, como se fossem ações da Nipomed, né? Então, só que o papo era assim, você invista aí, né, todas as suas economias, né? Então, as pessoas pegavam ali milhões que tinham guardadas, né? Invista suas economias na Nipomed que você vai receber depois, né? Você vai receber o dobro disso daí depois de 6 meses, né? Assim, um investimento, né? Não havia nenhum investimento que rendesse isso, né? Quanta gente não entrou? Era uma espécie de pirâmide também, não deixava de ser uma espécie de pirâmide. E você vê que esse tipo de golpe até hoje é dado. Não sei se vocês viram as últimas aí, né? Até de bitcoins, né? Empresas que sumiram com dinheiro de jogadores e de futebol aí também, né? É o mesmo, assim, o princípio é o mesmo, né? Quer dizer, eles atraem com a isca dourada de que você coloca o seu dinheiro aqui todo, que você vai, daqui a 6 meses, você vai receber o dobro, né? Quer dizer, nenhum investimento paga isso, né? Nada. Quer dizer, mas essas pessoas caem, né? Aquela ganância, aquela volúpia, as pessoas caem nessa conversa. Então foi a mesma coisa por causa da Nipomed, né? Um monte de gente, mas milhares de pessoas, né? Investiu dinheiro nessa Nipomed aí, né? Assim, imagina assim, uma pessoa, anos e anos de economia, de trabalho duro no Japão, né? Então, imagina isso, né? Assim, grandes volumes de dinheiro mesmo, né? E as pessoas investiram tudo na Nipomed. Adivinha o que aconteceu? Passou ali alguns meses, como era uma espécie de esquema de pirâmide aquilo, né? Claro, só os que estavam ali no começo, no topo dessa brincadeira aí que lucraram, né? Os próprios donos ali, principalmente, lógico, né? Depois, esse esquema quebrou, foi para falência, virou um escândalo até, né? Isso saiu na mídia, saiu em toda a mídia esse escândalo aí, né? E, sinceramente, eu nem sei se os caras desapareceram. Todos os caras, os donos dessa Nipomed sumiram aí da praça, desapareceram. Eu nunca mais ouvi falar dos caras, né? Não sei se ressarciram alguém, sabe? Se alguém aí de vocês sabe de algo, por favor, vocês informem aí, né? Porque eu não sei, tá? Até é algo meio indigesto para acompanhar, eu não acompanhei mais, né? Mas eu só sei que os caras sumiram da praça, né? E eu acho que a maioria não conseguiu reaver nada.
pelo que eu estou sabendo. Não conseguiu. Se alguém conseguiu reaver, foi a muito custo, muita dor de cabeça. Né? Vocês imaginam, quem é vítima de qualquer um desses golpes aí, né? Assim, uma pessoa nem vai atrás porque sabe que vai ser impossível resgatar, né? Restituir o que ela perdeu, ou se ela vai ter uma dor de cabeça assim, vai ser um pesadelo, assim, vai ser algo infernal. Né? Vai ser anos e anos né? Anos e anos de luta, né? Dor de cabeça, perda de tempo, de sofrimento, de aborrecimentos, né? Mas é um pesadelo mesmo, né? A pessoa vai ficar nessa anos e muitas vezes todo aquele esforço vai ser inútil. Então você imagina o sofrimento que é, né? Então esse pessoal que faz isso, realmente, o que vocês acham que esse pessoal merece, gente? Né? Eu, sinceramente, gente, eu não posso nem falar aqui o que eu faria com essas pessoas se eu pegasse elas, né, nas minhas mãozinhas aqui. Eu não posso nem falar, entende? Mas são pessoas que, como dizia um velho delegado de São Paulo, né, são pessoas que, assim, você tem que jogar dentro da cadeia, fechar com a chave e jogar a chave fora, né? E jogar esses caras no meio ali sabe, sem nenhuma regalia, nada, jogar os caras no meio, né, ali dos presos, dos piores presos lá junto com eles, né, porque eles são da mesma laia, né? Eu até considero esses caras piores do que muitos outros criminosos, sabe? Porque pessoas que fazem esse tipo de coisa, aplicar golpes em inocentes, né? Pessoas que, né, eles não estão aplicando esses golpes em milionários, em magnatas, em políticos, né? Em gente aí da alta. Né? Não, eles estão aplicando em gente aí pobre, trabalhadora, esforçada, gente de classe média, gente que tinha sonhos, gente que se esforçou, né? Prejudicando essas pessoas. Então, o que esse tipo de gente merece? São pessoas assim, certamente são pessoas com a mesma índole né, não posso falar acho que a palavra aqui, senão vai me cortar, mas vocês sabem de que eu estou falando, né? São pessoas destituídas de moral, né? Sem senso moral, são pessoas destituídas de senso moral, de sentimentos, né? Pessoas extremamente frias, né? Acho que eu chego até a desconfiar que as pessoas nem humanas são, sabe? Porque pessoas humanas não fariam isso, né? Pessoas com pingo de senso de humanidade não fariam isso, né? Então são pessoas destituídas, eu diria até mesmo de senso de humanidade, sabe? Perderam totalmente a noção aí do bem, né? Sabe? E sabe que a gente perdoa, né? Pessoas aí que estiverem passando fome, né? Roubam ali né? um litro de leite, certo? Uma carne, sabe? Uma comida ali, porque precisa alimentar os filhos, né? A gente perdoa esse tipo né, de delito, né? Mas pessoas que agem calculadamente, né? Pessoas que nem sequer precisam, não são pessoas que estão passando fome, necessidade, né? São pessoas gananciosas apenas, né? Que querem dinheiro fácil, que querem lucrar, querem, sabe, se dar bem em cima de outras, né? E assim, sabe, só que também são pessoas que e muitas dessas pessoas se passam aí por pessoas altamente espiritualizadas. Elas vêm com esse papo, que nem esse gordinho aí, né? Vem com papo cabeça até, sabe? Assim, né? Papo cabeça. Altos papos, sabe? Sabe? Dá até uma impressão de ser uma pessoa culta, né? E tal. Mas são pessoas que têm senso de moral, que às vezes é uma pessoa inteligente e culta, né? Mas são pessoas, só que são pessoas sem moral, né? Como diz aquela velha frase que está na Bíblia, né? O que adianta o sujeito ganhar o mundo, mas perder a alma, né? O que adianta o sujeito conquistar o mundo inteiro, mas perder a alma, né? E também o que adianta a pessoa, como disse Cristo, né? O que adianta a pessoa juntar tesouros que as traças corroem, né? Que as traças comem, que a ferrugem corrói, né? Melhor é juntar tesouros no céu, vocês não acham, do que juntar tesouros na terra. Então essas pessoas estão juntando tesouros na terra à custa de muito sofrimento. O que vocês acham que essas pessoas vão... Né? Vocês acham que essas pessoas aí, né? Quando estiverem tete a tete ali com o homem lá, né? O que essas pessoas vão dizer, né? Certo? O que essas pessoas vão se explicar? Quer dizer, sabe, porque são atos feitos deliberadamente, né? Não são atos assim feitos, vamos supor, se fosse algo passional até, né? Isso é perdoável, né? Quantas vezes eu já
de maneira passional, né? Já perdi a cabeça. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, assim, atos passionais quase todo mundo tem, né? A maioria das pessoas tem, né? Mas são atos calculados nesses casos, né? Atos que as pessoas fazem calculadamente, quer dizer, atos maquiavélicos, certo? Maquiavélicos, atos aí comparados ao que fazem os políticos, muito dessa gente da alta elite aí, né? Vocês sabem muito bem, né? Que traz esses planos, são pessoas da mesma laia, mesma índole, né? E não é porque são pessoas que, não, muita gente vai dizer, mas são pessoas, são peixes pequenos, né? Mas são mau caráter do mesmo jeito, né? E eu diria que são piores até porque prejudicam pessoas. Eu diria assim, por que que eu falo tanto contra essas altas elites aí, né? Porque né, eles geralmente visam quem, né? Visam geralmente quem está por baixo, né? Certo? Tiram daquele que já não tem, né? Prejudicam aquele que já está mais do que prejudicado, né? Então, eu não tenho respeito nenhum a essas pessoas, não tenho piedade, sinceramente, não tenho, eu da minha parte não tenho, eu não sinto, sabe, nenhuma pena desse tipo de gente, né? Eu sinto até pena aí de um cachorro abandonado na rua. Eu sinto muito mais pena de um animal que está na rua do que esse tipo de gente, né? Que eu não considero ser humano, sinceramente, não consigo nem mais considerar esse tipo sabe, esse tipo de criatura aí, de ser humano, e como eu falei, até duvido que sejam seres humanos, né? Será que são mesmo seres humanos que fazem isso? Né? Às vezes já são pessoas que já estão aí robotizadas, né? Sei lá, com a mente controlada, né? Colocaram um chipzinho lá na mente dela, né? Já estão guiando ela, né? Pessoas programadas mentalmente, são zumbis, né? Foram abduzidas, tiveram o seu cérebro retirado e colocaram outro num lugar, não sei. Alguém já roubou a alma delas, né? Talvez foram abduzidas e seres roubaram a alma delas, não sei, se transformaram em pessoas simplesmente frias e materiais. Sinceramente, gente, eu fico aqui pensando, né, como é que pode, né, existir pessoas desse tipo no mundo. Mas existem outras piores ainda, né? Mas fiquemos por aqui, gente. Então espero que tenha esclarecido, né? Tenha aí, agora vocês ficam mais espertos, mais atentos, né? Aqueles que não estavam assim tão, né? E que muita gente não acredita, né? Que possa existir pessoas capazes de tais atos, mas infelizmente estão aí. Muitas dessas pessoas ainda estão aí, então tomemos cuidado, certo, gente? Então, e também faço um apelo aqui, embora inútil, né? Às autoridades, aí quem possa, né, ter algum poder, alguma força, né? Que façam algo, tentem, né, tomar alguma atitude aí, fazer algo, né? Fazer algo para que essas pessoas sejam punidas, né? Para evitar esse tipo de crime, né? Para que não haja essas brechas, né, que permitam essas pessoas agirem como agem, né? Certo? Então, faço também esse apelo, embora certamente será um grito, uma voz clamando no deserto. Mas não custa nada, né, falar. Mas então, gente, é isso daí. Então, obrigado, gente. Valeu. Um abraço a todos e até mais.